Bom dia, meninas! Estamos aqui iniciando um dia muito especial. Hoje começa o nosso devocional For Lioness. Esse devocional vai ser muito especial. Ele vai ser semanal, toda segunda-feira aqui no Zoom, ao vivo, às 9 da manhã. Então, ó, eu espero vocês aqui com a gente. E aí eu vou explicar um pouquinho a mecânica de como vai ser, tá? Para a gente ficar na mesma página, entender, vocês compartilharem com as amigas também. Rê, consegue compartilhar para a gente? Estava morrendo de saudade de vocês. O nosso último devocional, que foi muito especial, muito forte, impactante. Tenho certeza que esse aqui, ó, vai ser ainda mais, tá? Estamos preparando tudo, tudo, tudo com muito carinho. Assim, estamos nos entregando, de corpo, alma e espírito para vocês nesse novo projeto. E, ó, Carlinha, convidem as amigas, vamos trazer mais gente. enquanto a Rê vai compartilhar, deixa eu só falar, porque eu não sei se depois no final eu vou conseguir ficar com vocês, que eu vou pegar o voo já já. Só para dizer que eu estou muito, muito, muito feliz, que mais uma vez é assim, uma honra estar com vocês nesse projeto, que está sendo transformador para nossas vidas também, porque nos desafia também. Então a gente escreveu o nosso devocional, né? E vocês do grupo vão ser as primeiras a ter acesso dele, porque ele ainda não foi nem publicado e vocês já vão acessar esse conteúdo com a gente. Então, assim, é um privilégio fazer parte desse grupo aqui, o nosso primeiro grupo, e com certeza é o grupo que vai marcar muito as nossas histórias. Então, só queria deixar um beijo, dizer também que estou morrendo de saudade, desejar aí o nosso sucesso dentro dessa trajetória de mais 40 dias de devocional. E daqui a pouco eu estou indo para a Escola dos Profetas. E aí compartilho também, troco com vocês toda a experiência que eu vou aprender lá, tá bom? Beijo, beijo. Beijo, Sá, boa viagem. Fica aí até a hora que der, tá? Vou ficar, eu acho que E eu consigo ficar, curta muito. não sei se participo, tá? Beijo. Fechado. Então, Bom meninas, dia, como é que vai Sá. ser? Bom dia, Carlinha. Já vou Tudo projetar bom, Rê? tudo Projeto, então, que eu ótimo. vou explicando, então, para elas. Bom, meninas, então, o nosso devocional, For Lioness, né? 4 leoas aqui com vocês. E mais todas essas leoas aqui nesse grupo. Então, um grupo de leoas, como a gente já falou, de garra, de força, de fé, de propósito. Então, é isso que a gente quer passar para vocês, toda essa força, toda essas mulheres fortes aqui, né? Pode passar, Rê. E aí nós vamos começar no mesmo molde, assim, de ter uma introdução, né? Pode passar, Rê. O material que nós vamos utilizar para esses dias aqui no Zoom, também vamos falar, mas o grande objetivo ele se mantém, porque é esse o nosso grande propósito, né, de ter um grupo de mulheres reunidas para uma experiência de fé, oração, crescimento espiritual, milagres e desenvolvimento pessoal, tá? Nós vamos ter também 40 dias. Como é que vai ser o formato, tá? Somos 4 aqui mediadoras, né? Cada mediadora vai ter 10 dias. Toda segunda-feira vai ser uma mediadora. Nós vamos nos alternar. Então, por mês, vocês vão ter contato uma vez por semana com uma mediadora. Então, serão 4 temas principais. Eu vou falar de um tema Me Descobrindo em Jesus. Então, uma vez por mês, eu vou vir falar sobre esse tema, tá? Depois vem a Sá, na segunda semana, na próxima semana, ela vai falar de corpo, alma e espírito. Então, a mesma coisa, a gente vai se alternando. Depois vem a Rê, falando de mente de Cristo. E finalizando com a Jana, que vai falar sobre fé e graça, tá? Então, cada segunda-feira vai ter uma mediadora aqui com vocês falando desse tema, ok? Nos alternando. O capítulo, qual é o nosso material de suporte? Vai continuar sendo a Bíblia Sagrada, nós vamos sempre sugerir um louvor, então serão 40 louvores diferentes. Depois nós vamos colocar a nossa lista do nosso Spotify para vocês terem acesso também, com nossos 40 louvores. Bloco de notas e caneta sempre, para que vocês possam colocar os insights de vocês, a frase do dia, aquela palavra que mais pegou, aquela ideia que você teve, aquele estado de consciência que veio naquele momento.
e vamos disponibilizar a gravação também, tá? Nós teremos nosso YouTube agora. Então, olha quantos ganhos, né? Nós estamos tendo. Então, no YouTube, depois nós vamos compartilhar lá para vocês. Então, todos esses vídeos do nosso devocional estarão no nosso YouTube para acesso. Então, compartilhem muito, curtam muito, comentem muito, tá? Vamos precisar de todo esse apoio de vocês, porque a gente está preparando e preparou tudo com muito amor e muito carinho. Tá bom? Pode passar mais um, Rê. Só para eu ver aqui agora. Perfeito, pode voltar. Então, hoje o capítulo. é, Volta lá, Rê, no capítulo. Isso. Hoje é o dia um desse devocional tão especial. E o dia um, que é do grupo Me Descobrindo em Jesus, que é o grupo que eu estarei falando, decisões que mudam o destino. É o nosso capítulo número um hoje comigo, tá bom? E aí eu vou ler aqui para vocês o que eu preparei. Vamos lá. Decisões que mudam o destino. Eu vou começar com um versículo, ok? O versículo está aí para vocês também. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Decisões que mudam o destino. Por Carla Campos, aqui esse capítulo especial para vocês. Início de 1996, tinha meus 13 anos, quando meu pai foi demitido de uma multinacional onde trabalhava no Rio de Janeiro, e decidiu com esse fato se mudar com toda a família para o sul de Minas Gerais, em uma cidade com pouco mais de 40 mil habitantes, chamada São Lourenço, em busca de empreender e ter uma melhor qualidade de vida com a família, tomando assim uma decisão que mudaria todo o nosso destino. Era uma cidade que já frequentávamos como turistas. Amávamos. Tínhamos muitos amigos, o que facilitou essa mudança. E assim, meu pai, minha mãe e meus dois irmãos fomos nos aventurar em uma vida, uma nova vida, um novo ciclo. Meu pai, com o valor de uma rescisão de 20 anos de empresa, aportou tudo em dois negócios: uma churrascaria e uma loja de tortas e sucos em um centro comercial na cidade. Nossa moradia, por um tempo, era um quarto com banheiro, que tinha sobre a churrascaria, e que o proprietário do imóvel alugava para o meu pai. Ao lado tinha uma outra churrascaria. Ambas eram afastadas do centro da cidade, e até hoje me recordo dos finais de semana, a churrascaria do vizinho lotar e a nossa ficar vazia. Era desesperador. Preparávamos tudo e, e no final do dia, quase nenhuma venda e muita comida para desperdício. Quando entrava um carro no estacionamento, pulávamos de alegria e gratidão, pois sabíamos que aconteceria uma venda. Nossa equipe era composta por minha mãe na cozinha, eu no caixa, meu pai na churrasqueira e meu irmão no salão. Tínhamos também dois colaboradores extras, um no salão e uma senhora na cozinha. E assim seguíamos até o momento que o fluxo de caixa começou a reduzir. Meu pai então decidiu, nesse mesmo local, abrir uma boate. Sim, uma nova empreitada, uma nova tentativa de fazer prosperar em meio ao caos. Agora, minha nova função era ser caixa do bar da boate nos finais de semana e atendente e cozinheira durante o dia na loja de doces e sucos. Novamente, a nossa família era o time do bar e cozinha da boate. Mas não tínhamos a melhor parte da receita de venda, que era a bilheteria. Essa parte ficava com o DJ e um outro sócio que veio para o negócio. Meu pai ficou apenas com a receita do bar. No final das contas, sobrava muito pouco, pois todas as despesas do imóvel eram do meu pai. Logo, o negócio não era sadio e as contas não fechavam. Então, mais uma difícil decisão: fechar tudo, a boate, a churrascaria, e ficar apenas com a loja de doces e sucos. Na Sanducos, nome desse negócio, eu fazia todas as tortas para venda e administrava o negócio no dia a dia junto com meu irmão. Como a cidade é turística, mesmo no centro da cidade, Sanducos não estava funcionando, pois o fluxo de temporada, fora de temporada, era muito baixo. Após o fechamento da churrascaria, ficou cada dia mais difícil, pois nesse momento já não tínhamos praticamente dinheiro e nem lugar para morar. Um dia, então, o pai de uma amiga minha ofereceu uma casa que ele tinha para ficarmos enquanto ajustávamos na nossa vida. Foi o que nos deu um pouco mais de fôlego, mas não resolveu os problemas. Eu estudava em escola de freiras e meus pais já estavam devendo até a escola. Sem muita saída, foram conversar com as freiras para me tirar e pedir a transferência para uma escola pública. Tivemos a grata surpresa delas de me darem uma bolsa de estudo, que me garantiu mais um tempo em uma boa escola. Nesse momento, então,
Meu pai decidiu ir embora de volta para o Rio de Janeiro com meu irmão e minha irmã. Eu ficaria na cidade com minha mãe para terminar o ano letivo e tentar vender a sanduíches e sair com algum dinheiro para recomeçarmos a nossa vida. Nos mudamos mais uma vez, agora eu e minha mãe apenas para um quarto alugado no centro da cidade. A cada dia me sentia mais madura com os desafios. Sempre amei o comércio. Brincava desde criança de ter loja, locadora, e aos 9 anos já vendia sanduíche natural e brigadeiro na hora do intervalo na escola. Desde pequena já administrava o dinheiro que ganhava e adorava quando batia minhas metas e conseguia comprar a minha lista dos desejos. A arte de empreender é desafiadora. Os gigantes e as tempestades do dia a dia nos fazem adquirir cascas e cicatrizes, resiliência e maturidade. Quando não temos fluxo de caixa, a situação se agrava, pois começamos a nos desestabilizar emocionalmente. E a partir disso, tudo vai se desmoronando e se desestabilizando. Dezembro de 97, dia de voltar para o Rio de Janeiro e ter toda a família reunida novamente. Nesse dia, lembro que meu pai chegaria com a minha irmã para nos buscar. Minha mãe decidiu fazer uma faxina geral nesse quarto que morávamos para entregar as chaves. E no final do dia me pediu um beijo e falou que foi para o aniversário de uma amiga. Meu pai chegou à noite, encontrei com ele, e ele me deixou no centro da cidade para me despedir dos meus amigos. Algumas horas depois, quando ele foi me buscar, já no início da madrugada, falou que minha mãe não havia chegado. Achamos estranho, mas voltamos para casa. Ela então ligou para o meu pai e falou para retornarmos para o Rio de Janeiro, que ela iria nos encontrar lá, pois estava indo de ambulância com uma amiga para o Rio de Janeiro que iria fazer uma cirurgia de emergência. Nunca pensamos que seria algo diferente do que ela estava falando. Então, conforme ela pediu, voltamos para o Rio de Janeiro. E quando chegamos lá, uma outra ligação dela falando que não voltaria mais para casa e que tinha decidido se separar, ficar morando em São Lourenço e que os filhos poderiam ficar com o meu pai. O mundo caiu nas nossas cabeças. Lembro desse dia, de não acreditar. E ali eu tinha tanta raiva, tanta mágoa, que fechei meu coração para qualquer sentimento bom. Fechei meu coração para Deus e para minha mãe, e por anos não quis mais saber dessas autoridades na minha vida. Decidi então, nesse momento, viver dando suporte para minha família e levando a vida com a força dos braços. Vou... Meninas, falando um pouquinho do versículo, né? Acho que esse versículo é um convite para a gente. É um convite a não desanimar, né? A não perder a fé e a viver com esperança. Nesse primeiro momento eu desanimei, eu perdi a fé, mas eu continuei vivendo com uma certa esperança, né? Eu tinha, como eu falei para vocês, eu tinha aquela coisa da Poliana, de tudo que acontecia, de tentar sempre ver algum lado bom do pior que pudesse ser aquela coisa naquele momento. Então eu me agarrei muito nisso. Minha força veio daí. E aí eu ia levando a vida com essa força, porque na minha cabeça eu falo, caramba, tenho uma irmãzinha de 3 anos, eu tenho um irmão que, que ficou muito, assim, ele ficou muito sentido com toda a situação, sabe? E levava dentro daquele contexto do entendimento dele, ele tinha 18 anos, dentro daquele entendimento, meu pai era um culpado, assim, de algum momento pela falta da prosperidade, pela falta do dinheiro, pela situação financeira que a gente se encontrava. Consequentemente, é, desculpa, pessoal, entrou aqui um- uma ligação, saiu. E, consequentemente, é, pela desestabilização da família, né? E aí é legal que quando a gente vai um pouco mais nesse versículo, ele nos fala que nós não estamos sozinhos nas nossas tribulações, né? O tempo todo Deus estava presente comigo para me consolar e para me fortalecer. Então, essa força, hoje é tão claro para mim que essa força que eu desenvolvi, essa força que eu tinha, era Deus assim, na minha mão, pegando e tô com você, vamos embora. Só que por muitos anos eu decidi viver com a força do braço, com a força. Então, por isso que muitas das vezes eu ia para o meu secreto, que era um secreto sozinha, literalmente, que eu me sentia sozinha, literalmente, sem a presença de Deus, e que eu não queria saber de nada, não tinha nenhuma Bíblia mais, e só chorava, né? Porque era pesado para mim. Era pesado, eu lembro assim que todos os dias a nossa casa, a gente morava aqui em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e essa casa, ainda bem que a gente não vendeu, porque foi o nosso porto seguro quando a gente retornou,
A gente tinha essa casa, era uma casa de 3 andares, e ela tinha um terraço. E todos os dias, era assim, 5 da tarde, acho que era esse horário, não vou lembrar o certo, mas era assim, 5 da tarde meu pai subia para o terraço. E ele nessa época até fumava, sabe? Acho que era uma maneira dele. E ele também parou de fumar, porque eu subia, aí eu já sabia que ele ia atrás dele. E a gente ficava conversando, 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 e sempre a mesma conversa, como se fosse uma terapia. Na época eu não tinha esse estado de clareza, né? Que ele já estava deprimido, que o que eu fazia com ele mesmo sem saber era uma terapia, de eu escutar ele, dele desabafar, de eu e aí, deu sempre falar as coisas boas, né? Eu falava muito assim, cara, pensa no lado bom. Estamos todos juntos, os filhos todos estão com você, olha que maravilha. Então, eu tentava trazer de alguma maneira é, algo bom para a vida dele, algumas pílulas de esperança, que era o que me tinha restado, né? Eu não tinha mais fé, então eu estava desanimada internamente, mas restava uma esperança, então eu explanava esperança para ele. Tentava sempre tirar, dei até o livro da Poliana para ler. Eu falei, pai, vamos, o que que a gente ficou de bom? A gente está junto, a gente tem saúde, então isso que importa. Então, por diversos momentos, e era diária essa terapia lá no terraço, assim, falando com vocês, vem a lembrança disso, como que era o... E a gente ficava, sei lá, uns 30, 40 minutos lá, mas eu tenho essa, essa lembrança de que era bom para ele, sabe? Quando a gente batia esse papo. E aí eu também, sempre datas comemorativas, depois uma hora eu vou achar e vou falar no próximo devocional, eu tinha uma carta, eu fazia sempre umas cartinhas para ele, né? À mão, eu sempre gostei disso. E aí, depois que ele faleceu, eu achei essa carta que eu nem lembrava mais, essa carta plastificada, e atrás ele fez uma carta. E eu não, nunca veio para mim, ele não mandou para gente, ele fez para ele mesmo e botou junto com a carta e plastificou uma na frente e uma no verso. E eu só achei depois que eu fui mexer nas coisas dele, depois dele falecido. E ele falou que aquela carta que eu tinha mandado era como se fosse era os minutos de sabedoria dele, daquele livrinho, né? Os minutos de sabedoria. Então ele lia todos os dias e era o que dava forças para ele caminhar, para ele continuar a viver. Então, assim, foi muito forte que eu nem tive a oportunidade de falar com ele da carta, né? Porque eu só achei depois. Ela grudadinha na minha, ele plastificou. Mas depois eu vou trazer essa carta e vou ler para vocês. Então, ali naquele tempo, só para vocês entenderem o contexto, naquele tempo foi o tempo que eu me desconectei completamente de Deus, que eu briguei com Deus, que eu achei que Ele não estava comigo, por meus pais serem tão católicos, tão devotos, tão imersos dentro da religião, tão imersos dentro da igreja, ajudando muito outras pessoas, fazendo ações e sendo coordenadores de encontro de casais, e o padre era nosso amigo pessoal, estava sempre na nossa casa. Então a gente frequentava muito, sabe? Então, aí eu falei, cara, que Deus é esse? Deus é esse, tudo que a gente faz, tudo que a gente caminha com você, você fez isso, você tirou minha mãe de mim, você tirou minha família. A gente era muito família, né? A gente estava sempre tudo, fazia tudo muito junto. E ali eu não aceitei, né? Aí eu falei, instintivamente eu falei, não quero saber disso mais não. E aí, caminhei por muitos anos sozinha. Então, eu acho que esse início eu queria trazer estado de clareza para vocês, a consciência do que me fez, né, a não acreditar. Talvez a. E aí veio esse estado de abandono, né? Que vem um pensamento, vem um sentimento. Qual foi a crença que eu instituí ali naquele momento? Crença de abandono. Uma grande crença de abandono, das autoridades mais importantes da minha vida. E a crença de abandono, ela é muito doida, né? Porque, assim, às vezes, eu até lembro da Jana falar uma vez, às vezes eu não sou chamada para uma festa ou para algum lugar, eu agora, hoje em dia, me insiro ali naquele caminho, naquele meio. Então, tudo que eu achava que eu estava sendo excluída me remetia a esse gatilho, me dava esse gatilho de alguma forma, às vezes eu nem estava sendo excluída, mas eu já tinha esse gatilho de achar que eu estava. Ou uma coisa que eu tenho muito, venho trabalhando, medo de incomodar, sabe? Ai, não, não quero incomodar. Então tem essa coisa do incômodo. Será que eu vou incomodar? No fundo, será que se eu incomodar, eu vou ser abandonada? Então, eu tinha um pouco. Hoje em dia estou muito tranquila com relação a isso. Eu vou mesmo, entro. Vamos lá, tô indo, fui chamada, ó. Tô indo, posso ir aí? Tô chegando aí. Então, hoje eu tô, né, nesse processo já há alguns anos, então é muito mais fácil, né?
Mas no início era muito doido. Eu ia na escolinha da minha irmã, Dia das Mães, eu segurava um pouco, ia me enchendo, me enchendo, me enchendo de emoção, ia para o banheiro, chorava, soltava, voltava. E aí eu falava, gente, não era meu lugar, eu não estou aqui, me sentia abandonada, sentia o abandono por ela, sentia. Então, era muito esse sentimento que eu fui desenvolvendo ao longo, né? Rê, quer falar alguma coisa, ou Sá? Ai, Carla, é tão gostoso ouvir você narrando a sua história, né, gente? Que lindo, gente. Estou aqui apaixonada de te ouvir. Eu já estou aqui pensando, né, quero ouvir de novo. Já estou aqui, quero ouvir de novo, porque é tanto insight. Por exemplo, você falando aqui agora, né? Essa coisa de crença de abandono, eu também tenho muita coisa na minha história relacionada a isso, esse medo de incomodar também. Mas, enfim, matemática maravilhosa, né? Poder começar já com esse título, Decisões que Mudam o Destino. Eu achei assim muito forte, muito significativo, né? Porque a decisão de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador é a melhor das decisões. Eu acho que a gente pode ter na nossa vida, né? Só que não só esta decisão, todas as decisões que a gente toma vão mudar o nosso destino, né? Então, que a gente possa ser intermédio, né, de Deus para ajudar a levar aí, né, as pessoas ganharmos, sermos pescadores, né, de almas e trazer mais pessoas para Deus, porque assim como a Carla compartilhou aqui na história delas de entraves emocionais que afastaram ela é, desse relacionamento íntimo com Deus, eu creio que, como está no nesse versículo que ela compartilhou, né, das aflições, muitos de nós também tivemos nossos momentos aí em que a tendência é se afastar de Deus, né? É colocar a responsabilidade para Deus. Então, eu penso que essa reflexão aqui, né, sobre essas decisões são muito importantes. E pensando aqui também muito que a gente tem um grupo de empresários, de empreendedores, eu queria trazer para vocês eu vou até pegar aqui um livro para mostrar para vocês do Flávio Augusto, esse se chama Ponto de Inflexão, né? O Flávio Augusto, que é um grande empresário, ele narra a história dele nesse livro e ele vai narrando pontos de inflexão. O que que ele chama esse conceito que ele traz para a gente de pontos de inflexão? São momentos da vida dele onde uma decisão mudou completamente o destino, como a Carla está trazendo. Então, quando a gente faz o mapeamento da nossa história, que esse é o convite aqui, né, que a Carla está fazendo através da vida dela, quando a gente analisa a nossa história e a gente vê que um fato, uma decisão mudou completamente o rumo, trazendo aspectos positivos, mas também aspectos negativos. Então, que momentos da nossa vida a gente entende que são momentos assim decisivos, que aquele momento ele mudou tudo na nossa vida. Eu posso falar para vocês, né, e a gente vai compartilhar aqui quando também estiver trazendo os meus estudos, que um ponto de inflexão na minha vida foi aos 17 anos, quando eu decidi fazer um intercâmbio. Mudou totalmente meu rumo ali, né? Quando eu fui para uma universidade, acordei, depois ali decidi para uma casa de família. Na casa de família, eu tive contato com aquelas pessoas e ali eu abri o meu coração para Jesus entrar de uma forma diferenciada que até então ainda não tinha. Aquilo mudou tanto, tanto, tanto na minha vida que eu não queria nem mais voltar para o Brasil. Por mim, eu teria continuado a minha vida ali, só que foi um ponto de inflexão, né? Os planos que Deus tinha para minha vida não era morando nos Estados Unidos, era regressando para o Brasil, né? Então, eu fico imaginando, se eu não tivesse voltado para o Brasil, eu não teria conhecido meu marido, não teria tido os meus filhos, não teria tido essa vida, e teria sido uma vida totalmente diferente, né? Então, é interessante a gente pensar na nossa vida e entender que Deus, ele tem o controle de todas as coisas, nenhum fio do cabelo nosso cai sem a permissão dele. Então, nós temos o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio é o poder das decisões, e a gente aqui vai colher, né, de acordo com as nossas decisões. Agora, e se
né, com uma mente renovada em Cristo, e se a gente estiver alinhada, né, corpo, alma e espírito, se nós estivermos vivendo pela fé, pela graça, que é esse o nosso convite aqui, como que a gente vai tomar essas decisões? Como que a gente vai usar esse livre-arbítrio, né, a nosso favor ou contra a gente? Então, que poder que Deus nos dá, e eu, né, venho fazendo isso e desenvolvendo isso cada vez mais, de olhar para a nossa história e entender que tudo aquilo que a gente passou, se a gente olhar com essa mente Cristo, com a fé e com a graça alinhada, né, entendendo que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, e se a gente olhar para a nossa história e trazer uma nova perspectiva a nosso favor, e se a gente olhar para isso e tornar isso um grande ponto de inflexão na nossa vida, uma mudança de chave para nos levar para patamares ainda maiores, para poder fazer com que a nossa história mude histórias, assim como a história de Jesus mudou a história da humanidade, né? E se a gente, a partir de hoje, tiver mais e mais consciência e sabedoria em Deus para tomarmos decisões que vão mudar completamente o rumo da nossa história daqui para frente, né? Então, esse convite de entender que uma decisão, uma nova postura, um novo, sabe, um novo mindset, um mindset reprogramado pode mudar completamente. E se, né, como a Carla falou, você mudar uma crença de abandono para uma nova decisão, né, um novo posicionamento, e se decidir parar de ficar olhando para Deus como alguém que tira a mãe, que tirou a empresa, que tirou isso, que tirou o outro, mas que permitiu que você passasse por tudo aquilo que você passou para você ser moldada por Ele por um propósito infinitamente maior, né? E se a gente se render à soberania de Cristo na nossa vida, a um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus, entendendo que Ele, né? Ontem eu ouvi, Carlinha, a pregação que você falou lá do pastor Nash, né? Não sei sobre o sobrenome dele, do Cash Espírito Luna. é, Cash Luna. E se a gente decidir, né, ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus, se a gente se permitir ter o Espírito Santo para nos guiar nessas decisões, como é que vai ser a nossa vida, né? Então, acho que assim, essa é a minha contribuição. Muito bom. Oi, deixa eu falar rapidinho. Eu só queria cutucar um pouquinho mais, só complementar mesmo, porque assim, como a Carlinha contou, né, e acho que todas nós temos as nossas histórias, e esses pontos de inflexão, como a Rê trouxe, que realmente é um livro sensacional do Flávio Augusto, muitas vezes eles acontecem sem a gente ter consciência deles, né? Então, o meu convite hoje, que se vocês olharem a história de vocês, vocês vão perceber vários momentos que vocês tiveram um ponto de inflexão, mas sem a intenção. Meu convite hoje é que vocês, a partir de agora, vocês comecem a ter intenção nesses momentos de inflexão. É aquele momento que você vai parar, né, para tomar uma grande decisão que pode mudar completamente o seu destino, porém esse destino que esteja alinhado para os propósitos de Deus, né? Então é por isso que é muito importante ter clareza, né, é, de qual é a sua visão, qual é o seu propósito no mundo, né? Como que você, o que que você veio fazer realmente nesse mundo? Para que que você existe, né? E aí esses pontos de inflexão te direcionar para esse caminho. Então ser mais intencional quando a gente para no momento para tomar uma decisão e se perguntar: essa decisão vai me levar para o propósito que Deus tem para minha vida? Se for sim, vai com tudo. E às vezes são viradas completamente diferentes, assim, você vira de cabeça para baixo, mas às vezes é isso que Deus quer que a gente faça na nossa vida. Tem momentos que talvez Deus queira que a gente vire de cabeça para baixo mesmo, né? Então é só trazer mais essa intencionalidade dentro desses momentos de decisões, porque como a Carlinha trouxe lindamente, né, na história dela e lindamente nesse título desse dia de hoje, né? Decisões que mudam o destino, né? As nossas decisões, elas podem mudar o nosso destino, para o bem ou para o mal, né? Então é sempre importante estar alinhado com os propósitos de Deus e ser intencional, né? Fazer com mais consciência e não o deixa a vida me levar do Zeca Pagodinho, né? Então a gente está trazendo esse olhar que hoje na sua vida,
né? Você foi chamada, você tem um propósito. Deus, como a Renata falou, sabe de todas as coisas que vão acontecer, mas Ele nos deu o livre-arbítrio e a decisão é nossa em escolher qual caminho que a gente vai seguir, tá? Então, seja intencional nesses momentos de inflexão. É isso. Obrigada, Sá. Jonathan. Oi, meninas, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa que eu já tinha lido, né, a história da Carlinha, e a gente sempre se sensibiliza com a história de cada pessoa, com como a pessoa levou a história, e me fez até entender muitos aspectos da Carlinha lendo a história passada dela, porque quando a gente repassa e passa um olho no que aconteceu, a gente consegue entender alguns comportamentos do presente, dos porquês, né? Por que que essa pessoa age assim? Aí quando você escuta ela contar a história dela passada, você entende, porque na verdade a gente, de alguma maneira, está sempre respondendo esse passado. Mesmo que inconscientemente, sabe? Mesmo que a gente não tenha uma consciência, como a Sá falou aí, da gente passar a ter mais intencionalidade, quando você olha para esse seu passado, você faz uma linha do tempo para trás, você começa naturalmente a construir a sua linha do tempo. O que aconteceu? O que isso causou emocionalmente em mim? Como eu reagi? Que aí você já tem como se fosse uma métrica, né? Dali para trás você já sabe o que foi e qual foi sua reação. E aí você já começa a perceber ou fazer um mapeamento de como você reage às coisas. Você reage mal ou você reage bem? Qual é a resposta que você dá para as coisas que acontecem para a sua vida, né? Ali você já começa a se automapear. Então, essa coisa do convite que a Sabrina falou, de ser mais intencional, já que a gente aqui está mais madura, e a gente está tentando trazer uma maturidade, ou pelo menos crescer espiritualmente. A gente participou do último Método CIS, e no final do Método CIS a gente foi encontrar com a Camila, e ela falou: olha, o Espírito Santo mudou muita coisa da minha palestra. Eu nunca tinha pedido para as pessoas fazerem as pazes com Deus e pedir perdão para Deus. A gente tinha aquele exercício do perdão, mas eu nunca coloquei Deus como alguém que as pessoas pudessem ter que perdoar. Mas dessa vez aconteceu isso muito claro. Por que ela estava contando isso? Porque a minha cunhada estava com a gente e ela falou: você está entrando na porta do quarto, que é um exercício vasto. Quem está lá que você precisa perdoar? E aí ela contou que era Deus. Então, assim, quantas pessoas hoje não estão nesse lugar de culpar a Deus por algo, né? E aí é a história exatamente que a Carlinha contou. Aí veio na minha memória essa situação do método CIS. E aí, para confirmação disso tudo, eu estava assistindo ao culto da atitude ontem, e aí eles passaram um vídeo do Vida Vitoriosa, que é tipo como se fosse a Estância Paraíso que tem, só que é um final de semana num sítio da Igreja Atitude. E aí as pessoas contavam exatamente a mesma história, de algum ponto de inflexão, alguma situação difícil que viveu na vida e que ela culpou a Deus. Que ela culpou a Deus. Ou seja, quantas pessoas não estão nesse lugar espiritual que a Carlinha trouxe hoje aqui pra gente? De ter vivido um momento difícil, duro, e falar: foi Deus que me abandonou, foi Deus, a culpa foi de Deus. Então, muitas pessoas não estão precisando perdoar outras pessoas, mas perdoar a Deus em primeiro lugar, para que ele possa se mover dentro da própria pessoa e promover, primeiro, um auto-perdão, segundo, um perdão a Deus, depois um perdão à pessoa, o irmão, enfim, ao amigo, à mãe, ao pai. E eu falei: meu Deus, como isso é comum. E não era comum para mim, porque eu nunca tinha vivido um momento de não ter fé,
eu sempre agi o contrário. Quando alguma coisa ruim acontecia comigo, a primeira coisa que eu me apegava era a fé. Então, a minha reação era diferente dessa. Então, era uma reação que eu não identificava muito em mim. Eu escuto ela contar. Por quê? Porque a empatia, ela vem também de você conseguir acessar um pouco essa emoção. E eu não conseguia compatibilizar essa emoção de não de rechaçar Deus de alguma forma. Não, Deus afastar. Para mim era o contrário, aí que eu ia, aí que eu ia. Então eu fiquei, meu Deus, como será essa situação, né? E aí eu vi que tem muitas pessoas que vivem esse tempo de afastamento de Deus, de culpar Deus das coisas, de, enfim, de talvez nem perder a esperança, né? Mas talvez colocar a esperança de um outro jeito, que foi a Carlinha falou. Eu tinha esse jeito poliana. Ela transferiu a esperança para uma outra forma de ver, de um jeito de não nomear que era Deus. Então ela encontrou um caminho, né? Ela traçou um caminho, ela fez um traçado ali. Um traçado que está dentro dela até hoje. E que são características que ela desenvolveu a partir disso. Então, eu acho que o convite aqui no dia de hoje é a gente convidar o Espírito Santo para nos lembrar em que momentos a gente se sentiu abandonado, ou rejeitado, ou esquecido por Deus. Porque quando a gente faz as pazes com isso, eu acho que naturalmente a gente acaba fazendo as pazes com todo o resto. A gente faz as pazes com a gente mesmo, a gente faz as pazes com as outras pessoas que de alguma forma causaram dor na gente. Então, eu penso isso, assim, eu não consigo me identificar tanto com essa emoção porque eu nunca vivi ela dessa forma. Mas eu percebi, com uma escuta atenta, que tem muitas pessoas que vivem nesse lugar. E elas permanecem cativas por muito tempo lá. Porque como ela não perdoa a Deus, ela não consegue despertar tanto essa esperança de melhorar. E aí ela sofre muito, porque ela está sozinha. A pessoa fica ali. E aí eu vi pais, homens mais velhos, fazendo depoimentos que o pai não fazia isso, não fazia aquilo. Aí a mulher também, todos culpando a Deus. Olha que coisa. Eu não identificava que isso era tão presente, tão comum. Então, olha que importante esse momento que a Carlinha trouxe para a gente aqui no primeiro dia de devocional. De você visitar o seu passado na linha do tempo daqui para trás e perceber em que momento, em algum momento, você trocou de mal com Deus. Pede para o Espírito Santo te relembrar, porque às vezes você vai falar, não, eu não tenho. Mas às vezes a gente tem. Eu lembro até aqui no batismo da Carlinha do Zé, contando uma história dele, não vou contar a história porque é a história dele, mas ele falando, não, eu sempre tive fé, estava tudo bem. Mas aí o Espírito Santo me lembrou, na minha memória, um momento que eu falei, isso aqui aconteceu e tal, e tal, e tal. Então, todos nós, em algum momento, pode ter tido um momento de desesperança. E que a gente já nem lembra mais, mas ele está lá. Então, o convite é esse. Tem muita gente nesse lugar de perdoar Deus, sabe? De culpar Deus pelas coisas. Então, eu acho muito importante o que a Carlinha trouxe hoje. Porque é mais comum do que a gente imagina. Então, eu acho que vai conectar muita gente, vai ajudar muita gente a olhar de uma forma diferente para esses acontecimentos e tirar Deus desse centro. Ou colocar ele nesse centro de outra forma, né? Que Deus não foi o culpado por isso, porque talvez a distância e o tempo já tiraram você daquele lugar emocional. Então você tem mais capacidade de olhar para isso com alguma distância emocional e poder avaliar cognitivamente. E aí a gente vai fazer uma comunicação contrária, né? Em vez de a gente deixar a nossa emoção e o nosso cérebro trazer para a gente a emoção passada, é a gente colocar a nossa emoção cognitiva presente para ressignificar isso. Para dizer, não, isso aconteceu, mas como a Carlinha trouxe aprendizado, me transformou na mulher forte que eu sou independente, eu ajudo toda a minha família. Então,
A Carlinha virou a José do Egito da família dela, até falei isso para ela. O José do Egito virou governador porque ele precisou, sei lá, vendido, passou por um monte de coisa, foi preparado para virar o José do Egito. Então, muitas vezes, Deus tem um propósito maior na sua vida que ele inicia de outra forma e ele permite que você seja forjado em algumas situações. Porque eu lendo a história da Carlinha, eu falei, cara, foi treinada, né? Com a idade que ela tinha. Já era caixa, já tinha que cuidar do negócio, já tinha que fazer o negócio do início ao fim. Caramba! A Carlinha é nova, mas ela deve ter 40 anos de atividade. Né, Carlinha? Deve ter 40 Por anos de aí já no experiência. currículo. O currículo é extenso. Pensa comigo. Hoje toca 13 lojas, 13 operações. Mas vai um insight também que veio para mim. E uma conversa que eu e Carlinhos já tivemos. Você está correndo para onde? Que correria é essa? Por que que você está esbaforida? Que tá até... Porque ela está correndo para salvar a família dela do passado ainda. E talvez hoje ela tenha começado a tomar consciência que aquele tempo já passou, que ela já está em outro momento de vida e que agora ela tem que aproveitar e usufruir a vida com a família dela que ela formou. Porque inconscientemente, às vezes, a gente ainda está respondendo as coisas do passado. Eu não posso não dar certo, eu tenho que cuidar de todo mundo, e tal, e tal. E aí ela estava nesse looping emocional ainda respondendo a algo do passado, porque ela já tinha dado certo, ela já tinha, né, já tinha sucesso, ela já tinha resultado bom, mas ela olhava só para esse lugar. Por quê? Porque talvez, de alguma forma, ela tenha entendido que isso desestruturou a família dela, então ela não podia deixar mais isso acontecer. Então, o que que ela estava ainda? Reagindo a coisas do passado dela, né? E aí a consciência vai tirando a gente desse lugar. Olha a importância da gente revisitar numa linha do tempo o nosso passado. Então é isso. Assim, eu gostei muito de escutar, de ler, porque eu escutei só o finalzinho aqui, eu cheguei atrasada. De ler a história da Carlinha, porque me fez entender tantas coisas, tantas. Você vê, né? Só da pessoa se expressar e falar dela, você entende. Eu falei, cara, dá para entender tudo agora. Caramba, sabe? Então é isso. Olhem para a história de vocês. Construam uma linha do tempo. Vejam os pontos de inflexão como a Rê trouxe. Em que momentos você. Porque naturalmente vai vir rapidinho para a tua cabeça o ponto de inflexão. Aí, veja o ponto de inflexão, veja as reações no ponto de inflexão que vocês teve, porque isso foi a construção de vocês. E vejam aonde você precisa pedir perdão a Deus, mudar cognitivamente e ressignificar. É isso, gente. Essa é a minha contribuição aí de hoje. Obrigada, amiga. E o exercício a Jana já até explicou um pouco do que a gente vai fazer hoje, né? A Rê quer compartilhar aí? Então, o exercício de vocês hoje, que tem exercício também, tá? A gente vai refletir, então, um momento desse que foi desafiador, que você passou. Pode ser um momento pequenos que você passou na vida e que fez você se afastar ou culpar Deus diante dessas circunstâncias. Então, é legal escrever, meninas, um momento, pensa aí, fechem os olhos, reflitam sobre esse momento. No primeiro momento, vamos só trazer consciência, tá? Por quê? Porque num segundo momento, como a Jana falou, para a gente sair daqui em alta, nós vamos profetizar de forma positiva, pedir que o Espírito Santo traga à sua memória esse acontecimento ou fato, né, que te fizeram te afastar de Deus, ou culpar. Peça clareza, traga estado de consciência desse fato, peça perdão, e a partir dessa clareza que são Travou um pouquinho, né? A conexão. Carlinha, tá travando. Pronto, retoma um pouquinho. Travou? Travou um pouco a sua conexão. Tá. Então, primeira parte do exercício foi, segunda aqui não? Tá. Então, a segunda parte do exercício, para a gente terminar o exercício em alto, eu não quero só que vocês venham trazer
esse momento que se afastou, senão a gente vai sair daqui todo mundo murcho, né? Então, vamos, ó, trazer em alta depois. Fez o momento, escreveu, a gente vai profetizar, vai falar, vai explanar algo positivo que fez você. É a Carlinha que tá travando? Ou é aqui? Vê se voltou. Voltou, Carlinha. Voltou, então, tá bom. Então, acho que sou eu que estava a internet aqui que deve estar oscilando. Mas o exercício. Voltou legal agora? Tudo ok? Então, tá. Toda resistência cai agora, né? Que seja destruída, aniquilada. Vou retomar aqui, ó. Então, como a Carla estava dizendo, não é para a gente ficar só no aspecto ruim e ficar aprisionado nisso. O que vai te libertar é sempre liberando perdão. Então, o exercício aqui é profetizar de forma positiva, que o Espírito Santo traga à sua memória algum acontecimento ou fato que te fizeram se afastar ou culpar Deus, mas, diante desse fato, você vai pedir clareza, estado de confiança dos fatos, o estado de consciência dos fatos e perdão. E a partir dessa clareza, vai declarar e pedir ao Espírito Santo que aumente a sua fé, trazendo esperança, proximidade com Deus, amor e graça proveniente de Jesus. Então, explica com as suas próprias palavras aí. Carla, voltou. Voltou. Então é isso, pessoal. A gente terminar em alta, a gente profetizar, pedindo ao Espírito Santo, entenda esse momento desafiador na minha vida, mas não que eu não perca a minha fé, que isso seja a base de todo o meu entendimento com o Senhor, que eu não perca essa proximidade, essa intimidade com você, que eu possa caminhar com os passos de Jesus, ser um imitador de Jesus na vida, para que eu consiga chegar até o Senhor Deus. Então a gente trazer essa consciência de que isso aqui é só um caminho para você se aproximar, mudar o mindset. Ao invés de me afastar, vai ser algo que vai me aproximar ainda mais. Eu vou aumentar ainda mais a minha fé, vou me aproximar ainda mais de Jesus, caminhando como ele era, caminhando da forma que ele caminhava, para que eu consiga chegar cada vez mais perto de Deus. Eu acho que é isso. Falta música para a gente fazer isso agora? Sim. 2 minutinhos aí? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar.
E aí, meninas? Foi? Conseguiram fazer alguma coisa? Conseguimos sair alguma coisa aí? Veio o pensamento? Então, depois, ó, profetize mesmo, fale em voz alta, peça ao Espírito Santo para estar com você, faça a declaração de fé, tá bom? Vamos falar antes da nossa oração, a nossa frase do dia e nosso post-it. Alguma sugestão do post-it? Cadê a Olha, para sugestão? mim a frase é a própria frase do devocional, né? Que as decisões mudam o destino. Mas não sei se alguém tem alguma sugestão de outra frase aí. Pode colocar no chat. Eu concordo. Palavra Francine falou decidida. Eu sou decidida. Alguma mais? Jana, alguma outra palavra, assim, uma sugestão de post-it? Eu acho que decidida a gente não usou ainda, é uma boa palavra. Então, a palavra do dia, eu sou decidida, nosso post-it. Estou sem hoje aqui, eu sou decidida. E nossa frase, decisões que mudam o destino. Para a gente fechar, vamos fazer a nossa oração, para a gente conseguir entregar o devocional no tempo aí, certo? Tempo combinado com vocês, tá? Eu começo e a Rê complementa? Tarde, Ao vamos vivo! embora. E eu queria nome aqui, né, do nosso devocional Lioness. Deixa eu botar aqui as meninas aqui junto para a gente ficar as quatro aqui. Convidar você, né, que como a Jana falou, e você fez esse exercício, mas se alguém aqui quiser, né, tá fazendo publicamente esse compromisso aqui, né, de repente você nunca fez essa oração, né, de convidar Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador, né, da sua vida. De repente você era uma simpatizante, né? Tem muita gente que fala assim, frequenta tudo, eu gosto de tudo, né? Vendo tudo, como é que é? Tem gente que fala assim, se não fizer mal, faz bem. Enfim, então, que a gente possa ser ousada nesse sentido também, né? De levar as pessoas a tomar essa grande decisão, a melhor decisão de todas as vidas. Uma vez, né? Como eu já contei para vocês, eu vou voltar a contar com certeza essa é a minha história, mas foi por conta de uma oração, né? Que uma pessoa fez, que mudou a minha vida. Então, aquela decisão, né, da Susan, ter perguntado se podia orar ali por mim, mudou a minha vida. Então, às vezes, a sua oração vai mudar a vida de uma pessoa. É o seu convite para essa pessoa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Durante muito tempo, no método CIS, não existia esse momento especial das pessoas tomarem essa decisão. Até que o Espírito Santo, né, trouxe no coração do Paulo e da Camila esse grande momento. Era um momento de decisões, a gente finaliza sempre o método CIS num momento de grandes decisões, decisões importantes na nossa vida. Mas talvez estivesse faltando aquela que seja mais importante de todos. Isso não precisa estar restrito a um templo, uma denominação, numa igreja. Isso é no nosso dia a dia. Falar do amor de Jesus e mostrar o quanto uma vida, né, como a Sabrina falou, a gente tem que ser, sim, intencional nas nossas decisões. E quando a gente tem a presença do Espírito Santo em nós para nos ajudar, né, a tomar essas grandes decisões, faz toda a diferença. Então, se tiver alguém aqui no grupo que esteja nunca tenha feito essa decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e que queira fazer, fala aí para a gente no grupo, a gente quer também nessa oração estar orando por você. Se talvez você estivesse se sentindo afastada, ou que aconteceu alguma coisa na sua vida, como foi o foco aqui, o cerne desse estudo, e você percebeu que você, né, tava, mas não tava, ou mesmo estava de birra, e você foi conduzida a estar aqui nesse momento, que você tome essa decisão, de se reaproximar de Deus, porque tudo começa com essa grande decisão, né? Se render
se quebrantar diante de Deus e dizer: Deus, hoje eu renovo a minha aliança contigo, né? Eu quero reforçar no mundo natural e no mundo espiritual que todo o meu coração, meu temor, né, minha vida, ela pertence a ti. Então, a gente quer começar esse devocional te incentivando, te encorajando a fazer isso na sua vida. E também ser uma boca profética, afinal de contas, a Sabrina já está indo hoje, dia 1, para a escola de profeta. Que você seja uma boca profética na vida de pessoas e que você esteja atenta aí, porque Deus vai colocando pessoas e muitas vezes o que você vai precisar fazer é: quer fazer uma oração hoje? Convide Jesus a entrar na sua vida como seu Senhor e Salvador e você vai ver, né, esse grande ponto de inflexão aqui, ó, o livro do Flávio Augusto, Empreendedoras e Empresárias, um livro bem legal aí para vocês. Muito bom, Rê. Então, para a gente finalizar, vamos para a nossa oração. Queria, Pai, eu te rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom demais. Obrigado por estar caminhando, por eu estar caminhando novamente com o Senhor, nos seus braços eu descanso. E eu sei que o Senhor está comigo em todos os momentos, e que nunca, nunca, nunca me abandonou. Que essa história de hoje possa conectar outras pessoas, possa trazer clareza para que possamos continuar no nosso propósito, que é estar ao seu lado, sendo o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Se quiser complementar alguma coisa, Rê. Vamos nós quatro, né? Senhor, obrigada, Deus, obrigada por esse estudo, obrigada pela vida da Carla, pela vida da Janaína, da Sabrina, Senhor, pela minha vida, a vida de todas as pessoas que o Senhor trouxe até aqui e que estão assistindo, Senhor, essa gravação. Eu te peço agora, Espírito Santo, vem se manifestar na vida delas. Senhor, se há algum momento na história delas em que elas se afastaram de ti, Senhor, que elas te responsabilizaram, Senhor, por algo que tem acontecido na vida delas. Nós pedimos agora, Senhor, que esteja trazendo o seu bálsamo, derrama um óleo novo sobre a vida delas. Senhor, cura toda ferida. Senhor, cura tudo que não provém de ti, Senhor, tira todas as amarras, tudo aquilo que vinha impedindo elas, Senhor, de terem um relacionamento íntimo e próximo contigo. Senhor, e que todas aquelas pessoas que o Senhor deseja, Senhor, estar conectado e que ainda não foram conectadas, e que nós possamos aqui, Senhor, sermos como pescadores de alma. Senhor, nos dá ousadia e coragem através do Teu Espírito para convidar essas pessoas a tomarem essa grande decisão, a melhor e maior decisão da vida delas, Senhor, de aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da vida delas. Que possamos sair daqui desse devocional mais ousadas no Teu Espírito Santo e nos posicionarmos com intencionalidade, Senhor, em tudo aquilo que venhamos a fazer na nossa vida, Senhor, para testemunharmos do Teu grande amor. Obrigada, Senhor, muito obrigada pela oportunidade de falarmos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Obrigada, Rê. Então, vou me despedir? Posso me despedir de vocês? Então, meninas, então, Lioness, né? Obrigada por mais um dia, nosso primeiro dia, dia 1 aqui, nosso devocional começou hoje, tá muito especial. Então, toda segunda-feira, às 9 da manhã, venha com a gente. Segunda-feira que vem, Sabrina vai estar falando de corpo, alma e espírito. Tá incrível, vai ser muito especial também. Lembrando que esse vídeo daqui a pouco está no YouTube, no nosso canal, ok? For Lioness, ok? Já segue, já manda pelo menos aí para algumas amigas para seguirem também, porque a gente vai cada vez mais irrigar esse canal de conteúdos muito especiais. Então, ó, um beijo, tenha um dia excelente, um dia extraordinário. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. E até segunda-feira que vem, ok? Mesmo horário. Beijo, gente, pessoal aí do YouTube. Até o dia 2, hein?